Salmo 32, o Salmo de Davi, diz assim a palavra: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram esgotadas, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservas das angústias, e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, e o aconselharei e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédea, caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor, exultem, vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Amém? Que nós, meus irmãos, venhamos dia após dia reconhecer a necessidade de humilharmos debaixo a poderosa mão do Senhor. A mão do Senhor, nossa segurança em tudo. A palavra nos diz, olhamos para esse salmo, o salmo de Davi: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz o homem que reconhece o Senhor Jesus. Reconhecendo o Senhor Jesus, Ele perdoa os nossos pecados. Estando perdoados os nossos pecados, nós temos uma vantagem muito alta conosco. Nós podemos chegar ao trono da graça com confiança. Aí você se torna feliz, porque você tem acesso tanto à presença do Filho, quanto do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nosso Pai. Essa é a riqueza que a palavra diz, a felicidade de termos as nossas transgressões perdoadas, os pecados apagados. O Senhor cancela os nossos pecados. Aí nós temos o que? Total liberdade. Vamos falar claro, para sermos do Senhor, para chegarmos na sua presença com confiança e dedicação em tudo. Amém? Que nós olhamos para as nossas vidas e reconhecemos. O verso 2 diz: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Então aqui se fala do Senhor não atribuir culpa. Ele olha para nós através do Senhor Jesus, e o sangue do Senhor Jesus purifica de todo o pecado. Então aqui, não havendo hipocrisia, que realmente nós lutamos para ter o novo nascimento. O que se fala do novo nascimento? Se fala de uma vida transformada, você andar de cabeça erguida, confiante: o Cristo vivo é o meu Senhor, Ele é o meu amado. Eu tenho um compromisso perante os seus olhos, dia após dia. Sou uma testemunha que Ele vive. Eu tenho uma responsabilidade, como cristão, de fazer tudo para que o nome de meu amado venha a ser glorificado. Amém? Que esse seja o propósito nosso. Os irmãos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Quando nós olhamos para esse salmo, se fala aqui de uma situação de pecado. Por quê? Se fala o salmo de Davi. Davi, uma pessoa muito experiente desse lado, que ele pecou, ele errou, e ali trouxe uma consequência drástica na vida de Davi. Então, quando nós olhamos para esse salmo, nós estamos aprendendo com o homem que ele humilhou debaixo a potente mão do Senhor.
reconheceu o Senhor em tudo, e o Senhor o abençoou. Amém? É como nós hoje, se nós humilhamos, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos dá a nós a direção em tudo. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Aqui se fala de um testemunho de gratidão e alegria pelo perdão divino otorgado aos que, com integridade, confessam os seus pecados e acolhem o governo do Senhor Deus na sua vida. Quanto é importante se acolher o governo do Senhor, se aceitar a palavra, a correção pela palavra e se dispor: Senhor, eu quero aprender, eu quero conhecer o Senhor de perto, eu quero ser feliz, eu quero ser abençoado, eu quero o Senhor comigo. Se dispor em aceitar o governo do Senhor sobre as nossas vidas. Pessoas que têm entendimento, aqueles que se interessam, como o Salmo 41, verso 1, diz assim, o Salmo 41, 1, se fala de pessoas que interessam, o quanto é importante, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempo de adversidade, se interessar pelo reino de Deus, se interessar em anunciar essa palavra às demais vidas, você ter amor pelas pessoas que estão sem o Senhor. Aqui olhamos reconhecendo que esse evangelho, essa glória, não podemos abafar para nós, precisamos levar para as demais pessoas que não conhecem. Amém? Essa pessoa tão preciosa, essa pessoa tão gloriosa que está conosco, que nós interessamos em levar esse nome às demais vidas que estão necessitadas, aí fora sofrendo sem o Senhor Jesus. As únicas pessoas realmente felizes são aquelas que receberam o Senhor Deus, aquelas que receberam do Senhor Deus o perdão dos seus pecados. Aqui se fala das únicas pessoas felizes, são as que receberam do Senhor Deus o perdão dos seus pecados, e por isso a culpa das suas transgressões não pesa mais sobre os seus corações e mente, sua consciência não as perturba mais. O quanto é importante você reconhecer que o Senhor perdoa os nossos pecados, a sua consciência, a sua mente não te perturba mais. Se olhar para você e diz: o Senhor Jesus me perdoou. De vez em quando, o adversário de nossas almas tenta nos acusar: você errou, você fez isso, você fez aquilo. O que os irmãos fazem? Senhor Jesus, me purifica no teu sangue precioso de todo pecado. E você toma posse que você está purificado, e mediante isso você é fortalecido pelo Espírito do Senhor, porque o Senhor não nos acusa. A partir do momento que Ele perdoa, e nós voltamos para Ele, os nossos pecados estão apagados, as nossas transgressões estão todas ali canceladas, diante aos olhos do Senhor. Por isso que é importante o cristão tomar posse da presença do Senhor em tudo. Todos os pecadores que vêm ao Senhor, recebe essa bem-aventurança. Todos, ser humano, pecador, que vem ao Senhor, recebe do Senhor essa bem-aventurança, desde que reconheça Jesus como Senhor. Mateus 11, 28, o Senhor Jesus diz assim, Mateus capítulo 11, verso 1, venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Reconhecemos que o verdadeiro descanso encontramos no Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. O 29 diz assim: tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Aprender com quem? Com o Senhor Jesus, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontram descanso para as suas vidas, para as suas almas. Se nós aprendemos com o Senhor, que é manso e humilde de coração, nós encontramos o quê? O verdadeiro descanso para nossas almas, a verdadeira paz. Por isso temos que aprender com quem pode, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Vamos entrar pela porta a cada dia, vamos humilhar debaixo a potente mão do Senhor, e Ele nos exaltará, Ele nos abençoará. Amém? Os irmãos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. O Senhor Deus trata como justo os pecadores sinceramente,
arrependido, se uma pessoa, um pecador, ele é sincero aos olhos do Senhor, está arrependido, o Senhor trata como justo, não porque a justiça seja algo que possa obter através das obras, mas pelo contrário, recebem-na como um dom, quando confessam os seus pecados e creem no Senhor Jesus. Quando nós confessamos os nossos pecados e cremos no Senhor Jesus, nós recebemos os perdão dos nossos pecados. Então aqui, quando nós olhamos pela palavra, o verso 5, diz assim, no mesmo texto, 32, verso 5, então reconheci diante de ti o meu pecado. O quanto é importante nós reconhecermos. Por isso que é importante sempre nos olharmos para nós. A palavra se fala até em balança fiel, que nós colocamos no fiel da balança, junto com o Senhor. Ele é perfeito e nós imperfeito. Olhando para Ele, nós reconhecemos todos os nossos defeitos, todas as nossas falhas e transgressões. Aí acontece o que o salmista diz aqui: então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri minhas culpas. Não defendermos o nosso próprio erro. Senhor, estou errado, eu falhei, eu errei. Isso é importante nós assumirmos. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, tu perdoaste a culpa do meu pecado. Quando nós confessamos, o Senhor perdoa as nossas culpas, amém? Por isso que o cristão precisa conhecer a palavra, que muitas vezes erramos porque não somos perfeitos. Se comete uma falha, o certo é você: Senhor, eu errei, eu falhei, eu fiz o que não devia, o Senhor me perdoa, o Senhor me ajuda, eu não posso ficar longe do Senhor, tenha compaixão de mim, me perdoa, Senhor. E o Senhor está disposto para nos perdoar, amém? O Senhor está disposto para nos levantar e nos dar vitória em tudo. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Como sou feliz, verso 2, aqueles a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia, somente os honestos diante do Senhor Deus recebe o perdão. Os honestos, pessoas sinceras, porque quando nós olhamos para a própria palavra, diz que nós devemos examinar a nós mesmos. 1 Coríntios fala assim: examina-se o homem a si mesmo, que nós examinamos a nós mesmos aos olhos do Senhor. Se estamos em falha, Senhor, eu reconheço, eu errei, eu falhei, o Senhor me ajuda, o Senhor me abençoa, o Senhor me perdoa, eu dependo do Senhor, tenha compaixão de mim, Santo, eu não posso ficar longe da tua presença, amém? Diga claro: não tenho outro Senhor além de ti, o Senhor é a razão completa na minha vida, a minha felicidade é o Senhor. Que os irmãos tomem posse do Senhor Jesus em tudo, amém? Os irmãos podem dizer amém? Amém, amém. Aleluia, que nós tomamos posse do Senhor em tudo. Verso 3 diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. O salmista dizendo: enquanto encobri, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Olhamos aqui o sofrimento, porque encobriu o pecado, tentou encobrir, diz: a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Quantas pessoas encobrem o pecado, segura para ele, como Davi citando ali, aconteceu com o próprio rei, ele citando: minhas forças se foram, minhas forças foram se secando, vai acabando as forças, quando nós encobrimos o nosso pecado. Por isso que é importante nós reconhecermos, mediante o Espírito Santo conosco, meus irmãos, nós somos chamados para ser luz. Se nós fazemos algo errado, o Espírito Santo nos acusa: filho, você fez isso errado, filho, você fez aquilo, não é teu papel, você é um cristão. O Espírito Santo abre os nossos olhos: você é do Senhor Jesus, você não deve agir assim. O próprio Espírito Santo fala lá no nosso interior, e você fica ali encobrindo, você fica as forças vão se acabando, as forças você vai perdendo a força de ficar na presença do Senhor. É melhor esclarecer: Senhor, eu pequei, eu errei, eu falhei, não vou fazer mais, o Senhor me ajuda, eu não quero fazer mais, o Senhor me perdoa,
eu preciso do Senhor, dá força para mim, eu não quero ser mais escravo do mal, do adversário, eu quero o Senhor na minha vida, amém? Aprendendo com o Senhor, meus irmãos, nós vivemos felizes e somos abençoados. Esses versos descrevem a agonia e a penalidade que o pecado oculto produz. Quando Davi ocultou o seu pecado e não reconheceu diante do Senhor Deus, perdeu as coisas mais valiosas da vida: a saúde, a paz de espírito, a felicidade e o favor do Senhor Deus. A coisa mais triste dessa terra é nós perdermos a paz de espírito. Davi perdeu a paz de espírito, perdeu saúde. Nós olhamos quanta coisa ele perdeu, mas se perder a paz de espírito é a coisa mais triste para o homem que conhece, o cristão que conhece o Senhor Jesus. Você se sentir longe, você reconhecer que errou, você reconhecer que você está distanciado do Senhor por causa do pecado. O que separa nós de nosso Pai Celestial, o que separa nós de nosso Rei Senhor Jesus é o pecado. Por isso nós somos chamados para ser luz, fomos chamados para viver uma vida de transparência. A nossa vida precisa ser uma vida de transparência diante dos homens e diante do Senhor Todo-Poderoso, amém? Os irmãos podem dar glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Que nós tomamos posse da presença do Senhor. Ao invés dessas coisas, experimentou a culpa e o tormento interior como castigo divino. Olha só, seu Davi, ali ele experimentou o que? Ao invés dessas coisas, experimentou a culpa, o tormento interior como castigo divino. Testemunhou de uma experiência pessoal quanto ao perdão do Senhor Deus. A mão do Senhor pesava de dia e de noite sobre o silêncio teimoso do pecado. Enquanto ali Davi ficou com o silêncio teimoso do pecado, a mão do Senhor pesava sobre ele de dia e de noite. Já pensou você não ter paz? Você levanta pela manhã, sente longe do Senhor. Você vai dormir, você sente longe do Senhor. Você diz, por que eu fiz isso? Mas você não abre a boca para confessar, você não abre a boca para dizer para você, eu não vou fazer mais. Foi o que aconteceu com Davi, ele encobriu. O silêncio teimoso no pecado gerou na vida do rei um grande sofrimento. Mas olhamos para tudo, quando nós olhamos para tudo, não confessando, enchia a vida de gemidos, gemidos, sofrimento, mas a plena confissão trouxe alívio e bem-aventurado, trouxe a plena convicção. A partir do momento que ele confessou o seu pecado, trouxe na vida dele um alívio bem-aventurado. Ele sentiu ali, confessou, errei mesmo, Senhor, eu pequei mesmo, Senhor, o Senhor me perdoa. Ele recebeu do Senhor o alívio, a bem-aventurança, a presença do Senhor com ele novamente, amém? Então aqui para nós reconhecermos, meus irmãos, que nós dia após dia, nós pertencemos ao Senhor o Todo-Poderoso, amém? Não temos parte com o pecado, não fazemos parte com o mal. Por isso eu digo aos irmãos, nunca apoie o mal, nunca viva no mal e nem apoie uma pessoa que vive no mal. Se uma pessoa dizer para você, e se souber que está errado, você diga para ele, diante aos olhos do Senhor, você está errado. Se você concordar com uma pessoa que está no pecado, você está no pecado igual ele, amém? Por isso que o cristão tem que ter cuidado, não podemos conformar com o pecado, não podemos apoiar o erro, o pecado jamais podemos apoiar. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. O verso 5, então reconheci diante de ti o meu pecado. Reconhecer e confessar o pecado com um coração sincero e arrependido sempre trará o perdão gracioso da parte do Senhor Deus, a remoção da culpa e a dádiva da sua presença constante. Aqui nós olhamos então para Davi, no momento que ele reconheceu então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. Tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então ali ele reconheceu, o Senhor me perdoou.
a culpa do meu pecado. Então, olhando para tudo, o que é confissão? Contar o nosso delito ao Senhor Deus, é concordar com Ele sobre o fato de sermos pecadores, é afirmar nossa intenção de abandonar o pecado, a fim de obedecermos fielmente o Senhor. Nós somos chamados claramente para viver uma vida para o Senhor, para abandonar o pecado, fugir dele, não aceitar que o pecado viva, tenha parte, que o pecado tenha parte nesse nosso corpo mortal. Esse nosso corpo mortal pertence ao Senhor Jesus, amém? Esse nosso corpo mortal é um templo vivo do Espírito do Senhor, e o Senhor está conosco desde que nós procuramos fugir de toda ação pecaminosa, e assim o Senhor será conosco. Os irmãos podem dar glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Portanto, todos os que são fiéis, ore a ti. O quanto é importante você orar ao Senhor? Se fala para os fiéis, você é fiel ao Todo-Poderoso? Nós sabemos que somos imperfeitos, mas nós somos fiéis se nós confessamos o seu nome, lutamos para fazer o melhor, lutamos para manter uma vida independente do pecado. Não podemos abrir a boca para dizermos somos fiéis, sabemos que temos as nossas falhas, mas lutamos para fazer o melhor para a glória do Senhor. Então, portanto, que todos os que são fiéis, ore a ti, enquanto pode ser encontrado, bem claro, enquanto pode ser encontrado. Quantos estavam caminhando com o Senhor, tiveram oportunidade de encontrar o Senhor, e não tomaram decisões, e já foram-se embora. Então, enquanto temos oportunidade de encontrar o Senhor, vamos lutar para estar com Ele, vamos orar, vamos buscar a presença dEle. Então, o que diz a palavra? Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. O que quer dizer isso? No momento de grandes dificuldades da tua vida, momentos de lutas difíceis, elas não vão te atingir, porque o Senhor é contigo, amém? Tu és o meu abrigo, o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é a nossa proteção. Tu me preservarás das angústias. Quem livra nós das angústias? O Senhor. Aqui nós olhamos pela palavra: tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Você recebe aquele alívio, a canção de livramento. Você começa a se regozijar na presença do Todo-Poderoso, diante das dificuldades, as lutas, que você pensou, eu ia ser destruído, mas o Senhor me deu livramento. Aí você começa a regozijar na presença do Senhor, as canções de livramento, vem à nossa mente, ali as canções de livramento, começamos a adorar, louvar, glorificar, exaltar o Cristo vivo e verdadeiro, amém? Os irmãos podem dar glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome. Eu instruirei, ensinarei no caminho que você deve. Olha aqui, meus irmãos, olha o amor do Senhor para conosco. O Senhor dizendo: eu instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. Quem que nos instrui? O Senhor, o Todo-Poderoso. Eu instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei. E o que mais? Repita a igreja aí, bem alto, final do verso. Todos juntos? Cuidarei de você. Quem vai cuidar de nós? O Senhor Todo-Poderoso, amém? Olhamos para a palavra: eu o instruirei, o ensinarei no caminho que você deve seguir, e o aconselharei e cuidarei de você. Você está debaixo do cuidado do Senhor, meu irmão? Você está sentindo Ele aí? Você está debaixo da proteção dEle? Quem cuida de você é o Senhor, Ele quer nos cuidar. Vamos fazer um passo cada dia conosco, vamos render aos pés do Todo-Poderoso, dia após dia, se lança aos pés de quem pode, é o nosso Rei, Senhor Jesus, que pode cuidar de nós, amém? Os irmãos podem dar glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Olhamos aqui, se nós olhamos, o Senhor Deus recomenda
O verso 9, antes de eu falar aqui, não sejamos como o cavalo e o burro. O verso 9, que não tem entendimento, mas preciso ser controlado com freios e rédea. Aqui se fala, para você controlar um cavalo ou um burro, tem que ter as rédeas. Eu mesmo, quando era pequeno, quantas vezes estava de bagageira, você controla o cavalo, puxando a rédea para lá e para cá. Quantas vezes fizemos isso? Você sabe que o cavalo, se você puxar a rédea aqui, vai aqui, você está sempre controlando ele com as rédeas, tanto o cavalo quanto o burro. Agora a palavra assim fala para nós. Aqui o Senhor diz, bem claro, caso contrário não obedece. Se não tiver rédea ali, isso não vai obedecer. Você tem que usar a rédea ali para puxar o cavalo para lá e para cá, ou o burro. Muitas são as dores dos ímpios. Então aqui, quando olhamos para esse verso, não seja como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédea, caso contrário não obedece. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. A nossa confiança precisa estar no Senhor. O Senhor nos corrige, Ele sempre está nos corrigindo, sempre está mostrando para nós o caminho. Não precisa o Senhor punir nós, não precisa Ele pegar um dos seus filhos ali, punir no máximo. Meu filho, você não obedece. Como os animais, precisa de freio, precisa de rédea para obedecer. Nós somos, meus irmãos, conscientes que Ele vive. Nós somos conscientes que Ele é um Pai de amor, Pai de misericórdia. Vamos procurar obedecer o Senhor com amor, carinho e dedicação. Nós somos seres racionais, nós temos um raciocínio, nós pensamos, sabemos que está nos corrigindo porque Ele quer nós com Ele em glória, amém? Que nós tomamos posições dia após dia, segura no Senhor. O Senhor Deus recomenda que não sejamos como o cavalo ou burro, que precisam ser controlados com freios e rédea. Mas algumas pessoas, em vez de permitir que o Senhor Deus os guie em cada passo por rebeldia, deixam-lhes somente uma opção para mantê-los úteis: usar a disciplina e o castigo. Há pessoas que o Senhor Deus tem que usar com ele a disciplina e o castigo. Se eles não obedecem, que os irmãos jamais feche o coração todo-poderoso para ser preciso usar a disciplina e o castigo, mas que sempre obedecemos a sua palavra, reconhecemos Ele como Pai de amor, sejamos dispostos a amar, adorar e glorificar essa pessoa preciosa. O Senhor Deus deseja guiar-nos com amor e sabedoria, não com punições. É o que o Senhor quer. Ele quer guiar nós com amor. Meu filho, sou contigo, meu filho. Mas pastor, Ele é com o senhor? Não, Ele é com todos os seus seguidores, amém? Somos iguais aos olhos do que vive e reina. É o que o Senhor Jesus disse: o bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas, amém? Você é uma ovelha do Senhor? Então o Senhor cuida de você de perto, amém? Se você é ovelha, conta com o apoio do Senhor, obedece a Ele com amor, carinho e dedicação, e o Senhor será com você. Aleluia. Os irmãos podem dar glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Ele se dispõe a ensinar-nos o melhor caminho a ser seguido. Aceite o conselho da palavra do Senhor Deus. Olha, aceite o conselho na palavra do Senhor Deus, e não deixe sua rebeldia o impeça de obedecer-lhe. O Senhor promete instruir e guiar, aleluia, o cliente perdoado que tem um espírito dócil, que se complaz na presença e propósito do Senhor Deus, que se complaz na presença e propósito do Senhor Deus, que é o verso 7, tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias, e me cercarás de canções de livramento. Olhamos aqui, ainda fala assim: tu me cercarás de canções de livramento. São os livramentos que o Senhor cuida do seu povo, dá ao seu povo, protege o seu povo.
que confia nele, que a nossa confiança esteja nele. O verso 10: muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Olhamos os ímpios. O ímpio fala quem? O homem que não conhece o Senhor. As pessoas que não conhecem o Senhor são consideradas pessoas ímpias, mas o Senhor protege quem? Aqueles que nele confiam. Por isso que é importante que bom seria se toda a raça humana rendesse aos pés do Todo-Poderoso, amém? Seria uma benção. E o Senhor protege quem? Aqueles que nele confiam, aleluia, que se regozija nele e que continua em retidão de coração. Que a sua confiança esteja no Senhor e que você mantenha o coração retido no Senhor Todo-Poderoso. O verso 11: alegre-se no Senhor, exultem, vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração, amém? Aqui está a vitória para o cristão, a vitória para os filhos, que nós tomamos posse em tudo. Colocamos em pé. Vamos orar neste momento, que nós tomamos posse da palavra. Oramos nesse momento a favor de nossos irmãos presentes, nossos irmãos que participam desse culto através do canal do YouTube, que chegue a milhões e milhões. Sabemos que estão com 3.860 inscritos no canal da igreja. Uma benção, que o Senhor possa multiplicar esse canal, que chega a milhões e milhões. Queremos que as pessoas tenham oportunidade que o Senhor deu a nós, chegue até eles, amém? Oramos a favor de todos. Senhor Deus, perante o teu nome eterno, mediante a tua santa presença, como o Senhor vive, como o Senhor reina, como o Senhor é o Todo-Poderoso, como o Senhor é o nosso amigo precioso, eu quero pedir da tua parte, Santo. Olha para os nossos irmãos, olha para os teus filhos nesse momento, eternos, que estão presentes. Olha para todos, eterno, olha para todos, precioso, o quanto esse canal da igreja alcançarem. Olha para a tua igreja viva sobre os 4 cantos desse planeta Terra, os nossos irmãos que estão sendo perseguidos aí fora, estenda a poderosa mão a favor deles. Eterno, trabalha poderosamente, que o Senhor venha proteger o teu povo, a tua igreja, que o Senhor venha dar, Senhor Deus, a vidas mais vidas que participarem desse vídeo, que tenha do Senhor eterno, oportunidade santa que o Senhor deu a nós, que eles venham conhecer o teu Filho poderoso, Senhor Jesus, e declarar a vida para o teu santo Filho, Senhor Jesus. Abençoa poderosamente as vidas, ó Rei, que derem crédito à tua santa palavra, que toda ação do mal, toda maldição do inferno venha ser desfeita, em nome do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, mas para a glória do teu santo nome, Rei, que a tua igreja, o teu povo, sobre os 4 cantos desse planeta Terra, venham ser vidas abençoadas, que eles estejam debaixo do teu cuidado e proteção eterno, com nossos irmãos perseguidos aí fora. Tenha compaixão, dê a eles, meu doce livramento. Olha, Santo, para o nosso país, eterno, abençoa poderosamente essa nação, abençoa poderosamente o presidente da república, dá saúde a ele, eterno, fortalece ele de sabedoria, para que ele mantenha, Santo, uma posição firme cada dia, e vendo sendo abençoado para a glória do teu nome, que ele venha fazer o melhor governo, que o teu santo nome seja glorificado sobre a vida desse presidente. Abençoa poderosamente, eterno, o teu povo, a tua igreja, nos dê mais e mais a tua direção. Senhor Deus e Pai, nós amamos, nós adoramos, o Senhor é a razão completa do nosso viver. Estamos aqui, ó precioso, em nome de teu santo Filho, Senhor Jesus, amém.